bem-vindo ao canal Aprende Aí. Hoje a gente vai fundo numa das questões mais malucas e ao mesmo tempo mais fascinantes que existem. Sabe aquela ideia que parece saída direto de um filme de ficção científica? Pois é. Só que tem um detalhe, tem muito físico por aí levando ela super a sério. E mais, eles estão tentando testar essa ideia usando as próprias leis do nosso universo. E a pergunta é essa aí, na lata. Será que a gente está vivendo dentro de um programa de computador? Tipo Matrix mesmo. O filme popularizou essa ideia para todo mundo, né? Mas olha só que interessante. Essa pulga atrás da orelha já existe na filosofia há séculos, desde a época de Platão. Mas e se a gente pudesse fazer mais do que só filosofar sobre isso? E se desse para levar essa pergunta para o laboratório e testar de verdade? Então é isso que a gente vai fazer. O nosso papo aqui é sobre encarar a hipótese da simulação não como uma história de ficção, mas como uma proposta científica, sabe? Uma hipótese que, em teoria, pode ser testada e, quem sabe, até desmentida com as ferramentas que a física nos dá. Bom, a ideia central é bem direta. Tudo o que a gente percebe como realidade, na verdade, é só a criação de um baita programa de computador. Pensadores como Descartes já viajavam nessa ideia de uma realidade que talvez seja uma ilusão. Mas foi um filósofo mais recente, o Nick Bostrom, que organizou isso tudo no argumento moderno. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Se for verdade, que tipo de rastro físico isso deixaria para trás? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Olha só essa frase do físico Rolf Landauer: a informação é física. Essa é a chave de tudo, porque se a informação é algo físico, isso quer dizer que ela precisa de energia para ser guardada, para ser processada, ela ocupa o espaço, entende? Então, se o nosso universo for, no fundo, só um monte de informação, a gente pode, teoricamente, calcular o custo de energia dele, a conta de luz do universo, por assim dizer. Então, bora para o primeiro grande teste. Essa parte aqui é inspirada no trabalho de um astrofísico chamado Franco Vasa, e a ideia dele foi bem direta. Vamos calcular quanto custaria para rodar o nosso universo como se ele fosse um programa. Tipo, de quanta memória RAM e de quanta energia a gente estaria falando para essa simulação toda funcionar. E para fazer essa conta, não é qualquer coisa. A gente precisa de uma ferramenta bem poderosa da física, o chamado princípio holográfico. Basicamente, o que ele diz é que existe um limite máximo de informação, de bits mesmo, que cabe dentro de qualquer pedaço do espaço, incluindo, claro, o nosso universo inteiro. E o resultado dessa conta, pessoal, é uma coisa de louco. Para simular o nosso universo na resolução máxima, sabe, com todos os detalhes, até a menor coisinha que existe, que é a escala de Planck, a gente precisaria de 3,5 vezes 10 elevado a 124 bits. Para ter uma ideia, isso é um número com 124 zeros depois dele. É muito mais do que o número de átomos no universo inteiro. É um número que mal dá para escrever. Mas o problema de verdade nem é o tamanho do arquivo, é a conta de luz. Para guardar todos esses bits, seria necessária uma quantidade de energia tão absurda, mas tão absurda, que é muito maior do que toda a energia que existe no nosso universo. Então a conclusão aqui é meio que inevitável. É fisicamente impossível. Simplesmente não tem energia suficiente no universo para guardar os dados necessários para simular a si mesmo. E olha, a coisa só piora. Vamos supor que a simulação não é do universo todo, mas só do planeta Terra, e numa resolução baixa, tipo um videogame antigo. Mesmo assim, o tempo de processamento seria bizarro. Para a simulação avançar só 1 segundo, o computador mais potente que a gente consegue imaginar levaria uns 14 milhões de anos. Ou seja, não rola. É totalmente impraticável. Essa frase do Vasa, o astrofísico, resume tudo perfeitamente. A ideia de que a gente está numa simulação, que está rodando num universo com as mesmas regras que o nosso, simplesmente não bate com as contas. Não passa no teste da termodinâmica nem no teste da teoria da informação. Ok. Então a conta de luz da simulação não fecha. Fim de papo? Talvez não. Pode ser que exista outro jeito de achar uma prova. E se, em vez de procurar a tomada da simulação, a gente procurasse por bugs, pelos pixels da nossa realidade? Isso nos leva para uma segunda linha de investigação, que vem do trabalho de um trio de físicos, Bian, Davoud e Savage. A ideia deles é genial. Vamos procurar por glitches, por pequenas falhas no sistema que a gente consiga observar. Falhas que poderiam mostrar que a nossa realidade, na verdade, roda em cima de uma espécie de grade, um grid de computador. E aqui está a diferença principal. Pelo que a gente sabe da física, o espaço é liso, contínuo, as leis da física funcionam igualzinhas para qualquer lado que a gente olhe. Mas, se a realidade fosse uma simulação rodando numa grade, tipo um mapa de videogame, talvez não fosse bem assim. Poderiam existir direções preferidas. Andar na diagonal dessa grade poderia ser diferente de andar reto, seguindo as linhas dela. E isso mudaria tudo para o comportamento das partículas.
Essa imagem ajuda a entender. A superfície vermelha lisinha mostra como a energia e o momento de uma partícula se relacionam no nosso universo. Já essa superfície azul, toda ondulada, é o que a gente esperaria ver numa simulação. A grade do computador criaria limites, distorções nessa relação. Tá, mas como a gente poderia detectar uma distorção dessas? A resposta pode estar voando pelo universo agora mesmo. E são as partículas mais energéticas que existem, os raios cósmicos. Na teoria, existe um limite de velocidade para a energia deles, um negócio chamado corte GZK. Isso porque eles vão perdendo energia quando batem na radiação que sobrou do Big Bang enquanto viajam pelo espaço. Agora, a parte legal. Numa realidade simulada, a própria grade do computador criaria um limite de energia próprio. E o mais importante de tudo, os raios cósmicos com mais energia, ao viajarem por essa grade, não chegariam aqui na Terra vindo de direções aleatórias. As trajetórias deles tenderiam a se alinhar com os eixos da grade, sabe? Isso criaria um padrão no céu, um padrão que a gente poderia detectar. E o resultado? Bom, até hoje, ninguém nunca observou um padrão desse. Então, se a gente juntar as duas pontas da investigação, o veredito parece bem claro. Tanto a parte da conta de luz, quanto a busca pelos pixels do universo apontam para a mesma direção. Um cenário tipo Matrix, onde a gente é simulado por seres que vivem num universo igual ao nosso, isso parece ser fisicamente impossível. Mas justo quando parece que o caso está encerrado, a pesquisa daquele mesmo astrofísico, o Vasa, joga uma última carta na mesa. Uma possibilidade simplesmente alucinante. E se os simuladores não forem de um universo como o nosso? Olha que doideira. Os pesquisadores rodaram simulações para ver se seria possível simular o nosso universo a partir de um outro universo, um com leis da física completamente diferentes. E a resposta é, surpreendentemente, sim, seria possível. Mas só se as regras desse outro universo, as constantes fundamentais como a velocidade da luz ou a força da gravidade, fossem radicalmente diferentes do que são aqui. A consequência disso dá um nó na cabeça. Se a gente vive mesmo numa simulação, ela não está rodando num computador feito pelos nossos descendentes aqui no nosso universo. Teria que ser obra de seres de um outro universo. Um lugar com leis da física totalmente alienígenas para nós, seres que talvez a gente nem consiga imaginar como seriam. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se a física nos mostra que a gente não pode descartar 100% a ideia da simulação, contanto que os simuladores sejam de outra realidade, a gente volta para uma questão mais filosófica. Se o nosso universo inteiro é um grande experimento, um programa rodando, qual era a pergunta que ele foi projetado para responder? O que será que os programadores estavam querendo descobrir quando deram play na nossa realidade?